tudo bem? Bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Patrícia Mercedes, sou arquiteta e este canal é um canal voltado totalmente para decoração e tudo o que você precisa saber para transformar a sua casa, reciclar, customizar, enfim, o que você quiser fazer de diferente na sua casa. Bom, hoje eu resolvi falar com vocês sobre piso de cerâmica e porcelanato. Como vocês sabem, esse mês de junho eu fiz vídeo todos os dias. Eu fiz 8 vídeos sobre um mini curso de decoração com várias dicas de decoração, várias coisinhas bacanas, assim, que é tipo um manualzinho, assim, que dá para você dar uma olhada e tirar uma dúvida se você quiser fazer a reforma sozinho. Se quiser, né? Mas eu aconselho não, é bom você sempre ter um profissional perto de você. E aí eu achei que ficou faltando algumas coisas, então eu resolvi fazer uns vídeos com dicas rápidas de alguns materiais que eu acho que são bacanas e na hora de você comprar é importante você ficar sabendo. Então eu resolvi falar sobre o piso frio, que é um dos pisos frios, né? Porque tem o granito e o mármore, que também pode ser considerado piso frio. Mas o piso cerâmico e o de porcelanato. Qual é a diferença de um para o outro? O piso frio é a composição deles, tá? O piso de porcelanato ele é feito de porcelana e o de cerâmico é feito de uma outra massa que dá aquele aspecto de cerâmica. É como se fosse uma argila, depende, tem uns que são uma argila branca, né? E o outro é feito de como se fosse uma massa de porcelanato, de porcelana, digamos assim, tá? Então a composição dele é diferente. E também o preço é diferente. Se você for falar para mim qual que é resistente, os dois são resistentes. Qual é melhor? Os dois são melhores. Para mim, pela minha experiência, o que eu acho que compensa mais assim, não é que compensa, vai depender do que você tem de verba para fazer a sua reforma. Se você tem uma verba para gastar no porcelanato, compra um porcelanato. Se não, você pode comprar uma cerâmica, que também tem umas cerâmicas lindíssimas. E hoje em dia, gente, tem muita coisa bacana, né? Porque eles imitam madeira, imitam mármore, tem umas coisas muito bacanas. Mas tem que prestar muita atenção em algumas coisas. Por exemplo, na hora que você for comprar, gente, isso eu já dei essa dica e eu vou dar de novo. Tem um cachorro aqui latindo, porque eu gravo na minha casa, então tem um cachorro aqui latindo, então vocês, desculpa aí. Mas vamos dar prosseguimento à gravação. Então, vocês têm que prestar atenção o seguinte: quando vocês forem comprar as peças, tanto de cerâmica, eu já dei essa dica e eu vou repetir 20 milhões de vezes até entrar na caixolinha de vocês. Quando vocês forem comprar tanto o piso do cerâmica, qualquer um dos pisos, cerâmica ou porcelanato, vocês têm que prestar atenção no seguinte: sempre compra no mínimo uma caixa a mais. Quando você vai comprar dentro da caixa, por exemplo, você precisa de 2 metros. Só que cada caixa vem, por exemplo, às vezes vem, dependendo do tamanho do piso, da cerâmica ou porcelanato, eu vou chamar de piso, tá? Aí às vezes vem 4 peças, às vezes vem 5 peças, para poder dar 1 metro, em torno de 1 metro, tá bom? Nunca chega menos ou mais do que 1 metro. Nunca chega assim, 1 metro exato. Não, não é. Então, se você tem um banheiro de 1,5 metro, então às vezes você tem que comprar 2 caixas para dar a medida de 2 metros. Mas sempre compra mais. Por quê? Se precisar fazer reforma, se precisar quebrar, se precisar acontecer alguma coisa, tem como você fazer a reforma do seu piso, tá? Então, isso é extremamente importante, de vocês terem isso em mente. E sempre tem quebra, gente. Às vezes você pega a caixa e na hora do manuseio, por mais que a pessoa tenha cuidado, por mais que a embalagem seja maravilhosa, na hora que você vai manusear, às vezes quebra,
tá? E dependendo de como quebra, você consegue ou não reaproveitar. Então, você tem que prestar bastante atenção nisso. Que mais que eu queria falar? Tem o PEI, que o que é? Isso daí é a resistência da sua cerâmica. Então, ela é de 0 a 5. Quanto maior for, maior é a resistência. Então, por exemplo, você não vai comprar uma para garagem, uma que tem uma resistência fraca, que na hora que você coloca o teu carro, ele quebra. Então, você tem que ter uma resistência apropriada. Tem que ser, por exemplo, para uma garagem, tem que ser um pouquinho, ela tem que ser porosa, ela não pode ser lisa, porque se chover, você escorrega, apesar que toma muito cuidado, porque se cai graxa no piso, depois para limpar, é complicado. Então, você tem que saber qual que você vai escolher, porque se for uma muito porosa, a graxa entra lá e depois para tirar só por Deus. A não ser que eu já fiz isso, eu comprei uma cerâmica, era um porcelanato poroso, mas não era muito poroso e ele era meio manchado. Então, se de repente cai alguma coisa, se eu não consigo limpar, não tem problema. Por quê? Porque dá uma disfarçadinha, entendeu? Eu consigo disfarçar a mancha por causa do próprio piso. Então, mesmo que eu limpe e que eu consiga tirar e não conseguir sair tudo, dá uma aliviadinha. Então, tem uns truquezinhos que na hora de você comprar, você tem que pensar, tá? Então, por exemplo, a área de serviço, também você não vai comprar uma cerâmica lisa, porque se chover, cair coisa molhada, você escorrega e você se machuca. Então, tem que prestar muito atenção nisso. E tem uma outra coisa também, que é o retificado. Eu acho muito bacana o retificado. O retificado é quando você junta as duas bordas e ele fica retinho, não tem o rejunte, não tem aquele friso do rejunte. Então, dependendo do piso, fica lindo quando ela tá retificada. É mais caro? É mais caro, mas o resultado vale muito, muito a pena. Vale a pena. Outra coisa extremamente importante é o seguinte: compra um piso com a medida proporcional. Gente, eu já falei isso no canal e vou falar de novo. Proporcional ao tamanho do seu... ao tamanho da sua casa. Se você mora numa casa, num apartamento de 50 metros quadrados e sua sala é pequena, não queira comprar um piso de 1 por 1. Não tem sentido, porque você vai colocar 3 peças e já acabou. E às vezes fica legal você mostrar que você tem um piso cerâmico lá e mostrar mesmo que é o retificado, que fica bem fininho, mas é legal você fazer isso, porque às vezes você não consegue fazer. Então toma cuidado, o tamanho do piso tem que ser proporcional à sua casa. Um piso 1 por 1 fica legal se a sua sala for grande, ampla, que dá uma sensação de amplitude. Aí eu acho que fica bem bacana, tá? Eu, Patrícia, não gosto de pisos claros para banheiro e cozinha, já vou dizendo, porque assim, se cair um fio de cabelo, fica sujo. Então, o ideal é você fazer ou ele meio mesclado, ou fazer ele um pouquinho, se você quiser branco, não faz totalmente branco, faz mesclado porque vai ter um resultado melhor. Principalmente na cozinha, gente. Principalmente na cozinha, que cai coisa na hora que tá cozinhando. E aí depois a manutenção fica muito complicada. Bom, essas são as dicas e a minha experiência que eu já tive de cerâmica e porcelanato. Eu gosto muito dos dois, acho que tem muita coisa bacana por aí, gosto bastante mesmo. Se você gostou desse conteúdo, se inscreva no meu canal, compartilha com os amigos, dá joinha, aperta a sinetinha das notificações e aqui na descrição do vídeo tem o endereço do meu site, onde você pode me conhecer um pouquinho mais, me seguir nas redes sociais. E é isso, gente. Boa noite, sei lá que horas que esse vídeo vai, até mais, até qualquer hora. Ixi, agora eu perdi o fio da meada aqui, que esse cachorro aqui, meu. Tem um cachorro aqui no meu vizinho latindo, espero que vocês não escutem ele no áudio. Beijinhos e até mais. Amanhã é o último vídeo.